número 51, o verso 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazem conhecer a sabedoria. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Verso 12, mais uma vez. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Fiquem à vontade, meus irmãos. Meus queridos, quando nós falamos sobre restauração, a ideia de restauração é o processo de restaurar. A ideia de restauração é de reestabelecer. A ideia é de consertar. A ideia, irmãos, também ela está ligada a curar, a escapar de uma enfermidade. Também a ideia ela vai até a palavra restituir. Quando nós, irmãos, buscamos restauração, nós queremos algo que nós já tivemos, mas de alguma maneira aquilo foi perdido. Eu acredito que esse exemplo aqui é muito bom para mostrar a ideia do que é restauração. Aqui nós temos um veículo daqueles bem antigos. E lá próximo à minha residência, ali em Parnamirim, tem uma oficina. E eu conheço o dono da oficina, o seu Humberto, já fui algumas vezes lá. E sempre quando eu vou lá, na sua oficina, eu encontro esses carros antigos lá. Sempre encontro. E eu observo, às vezes eu vou uma semana, vou na outra semana, e eu observo que o processo de restauração de um veículo como esse é muito demorado. Ele segue passo a passo, aquilo que tem que ser feito para não danificar ainda mais. O objetivo do seu Humberto é trazer o carro antigo à melhor condição possível. Ele faz esse processo, irmãos, de restauração. E esse processo ele é custoso. Certa vez eu perguntei a ele a respeito de um desses carros antigos. Eu tinha uma ideia de quanto valia aquele veículo. E eu perguntei a ele, seu Humberto, quanto foi o serviço de restauração desse carro? E ele me disse um valor, eu fiquei sem acreditar. Ele cobrou um valor para restaurar, um valor que era quase 5 vezes mais o valor do carro. O valor do carro. E eu fiquei pensando por que uma pessoa gastaria tanto para restaurar um veículo tão antigo, né? Eu descobri que o objetivo da pessoa em gastar tanto era o amor que ele tinha por aquele bem. E que o seu Humberto ele acabou me ensinando uma coisa. Nesse processo de restauração, as etapas, o caminho da restauração, ele precisa ser, irmãos, cuidadosamente percorrido. Não se pode pular etapas do processo de restauração. Do mesmo jeito, quando nós fazemos uma reforma numa casa, é necessário verificar o que se necessita para a reforma e seguir um passo a passo. Não
fazer de qualquer maneira, tem que seguir as suas etapas. E observe, o conserto, irmãos, a restauração de uma vida não foge muito a essa regra. A restauração de uma vida não foge muito a essa regra, tem as suas etapas. Agora observe só, no processo de restauração de um bem, esse processo, ele às vezes dura mais tempo do que se pensa. No processo de restauração, se gasta mais do que se pensa. A conta, irmãos, de uma restauração de uma vida é muito alta. Por isso que somente uma moeda pode pagar por uma restauração de uma vida. Essa moeda é o sangue de Cristo. É o sangue de Jesus, irmãos, que é capaz de pagar para uma vida ser restaurada. E o processo, irmãos, tem que seguir as suas etapas. O salmo que nós lemos aqui, o Salmo 51, ele trata de um drama. O drama da vida de um homem muito querido na Bíblia. É o drama, o pecado do rei Davi. Irmãos, esse homem chamado Davi, ele é o único homem na Bíblia que ele tem um título, ele é o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia, ela não apresenta nenhum outro personagem com esse título, o homem segundo o coração de Deus. Davi, irmãos, ele é compositor de vários salmos de louvor a Deus. Davi é um adorador. Ele foi o rei mais amado daquela nação de Israel. Inclusive até hoje, ele ainda é o rei mais amado daquela nação, mais lembrado e festejado. Mas ele é homem e ele está, irmãos, sujeito às mesmas coisas que eu e você. Irmãos, esse Salmo 51, ele trata de uma confissão, de um apelo ao perdão de Deus após um terrível crime de adultério e assassinato. Os detalhes os irmãos podem acompanhar, ler depois, 2 Samuel capítulo 11. Mas eu preciso trazer aos irmãos algumas coisas, uns pontos rápidos, para que os irmãos possam entender esse processo de restauração. A Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 11, que Davi, certa tarde, ele estava no seu terraço, no seu palácio, e ele olhou do seu terraço e viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele indagou a alguns servos quem era esta mulher, e mesmo sabendo que ela era casada, mandou trazer aquela mulher. Irmãos, Davi, ele deitou com essa mulher e ela veio a engravidar. E isso ela sendo casada, o seu marido estava na guerra. Davi, ele cometeu esse terrível pecado de adultério. Eu ouvi, irmãos, um certo pastor falar que o pecado é uma armadilha. O pecado, irmãos, vai me levar mais longe do que você quer ir. Vai nos manter mais tempo do que você quer ficar ou do que eu quero ficar. Ele vai te custar mais caro do que você pode pagar. O pecado é uma armadilha. E diz a Bíblia que para tentar esconder o adultério, Davi, ele usa, irmãos, de 3 expedientes para encobrir o seu pecado. Primeiro, ele manda chamar o esposo daquela mulher. Estava na guerra. E ele resolve dar uma folga. O homem está há meses fora de casa. Então ele diz, se eu der uma folga para ele, ele vai em casa, vai chegar junto e não tem problema nenhum, porque naquele tempo não tinha DNA, ninguém vai suspeitar dessas coisas. Então ele vai estar em casa e vai assumir o filho. O filho vai ser dele. É a primeira tentativa dele. Mas diz a palavra de Deus que quando Urias ele chega em casa, ele não entra na sua casa. Ele fica na porta do palácio do rei. E o rei chama ele, dá um presente para ele, manda ele para casa, diz que ele é o melhor soldado que tem, elogia ele, mas ele não vai para casa. Então, Davi, ele resolve o segundo expediente. Ele dá um banquete para homenagear esse soldado. E ele tenta embebedar, de fato ele consegue embebedar Urias com vinho,
disse, agora ele vai para casa, ele está fora de si, né? É só botar o bebinho no rumo certo que ele chega lá. Mas não deu certo. Diz a palavra de Deus que Urias não foi para casa. E Davi manda chamá-lo e questiona, e ele está decidido, olha, eu não vou para a minha casa, deitar na minha cama e deitar com minha mulher, porque os meus colegas estão na guerra. Então Davi, irmãos, o pecado vai levar mais longe do que ele quer ir. O pecado vai manter mais tempo do que ele quer ficar. O pecado vai custar mais caro do que ele pode pagar. Davi manda de volta para a guerra. E ele escreve uma carta ao seu general e coloca nessa carta os dizeres para que Urias fosse colocado no lugar onde a guerra estivesse mais apertada e que não colocasse guarda-costas, e não colocasse socorro para que ele viesse a morrer. E o rei Davi entrega essa carta que sentencia Urias à morte, entrega essa carta a Urias, e ele é o portador dessa carta, e ele leva essa carta até o seu general, e o general cumpre as ordens do rei, e de fato, Urias vem a morrer na guerra, como Davi tinha planejado. Então, o pecado, irmãos, de Davi foi crescendo. Começou com adultério, terminou com assassinato. Ele matou um homem inocente pela espada do inimigo. E ele achou, irmãos, que tudo isso estava resolvido, porque agora ele se casa com a viúva, espera algum tempo, né, para ela chorar a morte do seu marido. Como ele era estrangeiro, ele ficou com muita pena da viúva e resolve casar-se com ela. Pronto, casou. O filho agora é dele, ela fica dentro do palácio, não sai e ninguém vai saber de nada. Ninguém vai saber de nada. Essa foi a grande ilusão do rei Davi. Ele não contava com Deus. Ele não contava que Deus estava de olho na vida dele. Ele não contava que Deus fosse fazer alguma coisa. Diz a palavra do Senhor, 2 Samuel, capítulo 11, verso 27. Porém, estas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus, então, envia o profeta Natã. E o profeta Natã, irmãos, é um comunicador extraordinário. O profeta Natã, em vez de chegar lá arregaçando, colocando diante de Davi o seu pecado, o seu erro, ele chega para Davi e conta uma história. Ele diz, Davi, olha, tinha um homem muito rico, ele tinha uma fazenda muito grande, tinha muito gado, tinha muitos animais, e do lado da fazenda dele tinha um homem pobre. E lá ele só tinha uma ovelhinha, e essa ovelhinha ele amava muito, cuidava dela como se fosse uma pessoa da família. Mas certo dia, esse homem rico, ele recebeu uma visita e ele não quis tirar um dos seus animais para fazer um almoço, um jantar decente ao seu convidado. Então ele foi lá e tomou a ovelhinha daquele pobre. Então Davi, ouvindo essa história, ele se irou e disse, esse homem merece morrer. Esse homem tem que fazer alguma coisa, ele tem que restituir 4 vezes mais aquilo que ele tomou. E o profeta Natã coloca o dedo na cara dele e diz, esse homem é você. Deus usou, irmãos, um homem, um profeta, para que o pecado de Davi, irmãos, fosse colocado às claras, para que o pecado ele não ficasse sem tratamento, para que Davi ele se consertasse. Então Davi, irmãos, diante daquilo que Deus colocou diante dele, ele é tomado pela culpa, ele é tomado, irmãos, por um sentimento que o corrói, que o faz adoecer, e ele nesse momento de luta, de dor, de sofrimento por conta do pecado, ele escreve, irmãos, o Salmo 51 que nós lemos. E o Davi, irmãos, ele tem o desejo de restauração. E essa restauração, irmãos, ela passa pelas suas etapas. Vou mostrar aos irmãos as etapas. A primeira etapa, né, desse caminho de restauração é o desejo pelo perdão. A palavra do Senhor diz aqui no verso 1, compadece-te de mim. No verso 2 ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele está desejoso, irmãos, do perdão de Deus. Davi, irmãos, ele tem a plena convicção do pecado. E
acha muitas vezes que o pecado ele não é algo real, concreto, mas Davi ele adoeceu por conta do pecado. O sono fugiu, ele ficou doente, a sua alma chora todas as noites, ele não consegue fechar os olhos, seus olhos quando abrem é apenas para derramar lágrimas, os seus ossos estão doendo, o seu vigor acabou. E nós estamos falando de um homem rico, de um homem poderoso, de um homem, irmãos, que tem poder, que tem fama, que tem autoridade, mas nada disso conseguiu desviar o seu coração e o seu pensamento do pecado, da culpa do pecado. E ele busca, irmãos, aquele que tem poder para resolver os problemas da alma. Davi, ele busca, irmãos, o especialista nos problemas da alma. Ele está buscando a Deus. O caminho da restauração tem que haver o desejo, irmãos, pelo perdão. Muitas pessoas, irmãos, elas tomam consciência do erro, mas elas buscam soluções sozinhas para os seus problemas. E é necessário, irmãos, quanto aos problemas da alma, quanto ao pecado, buscar um especialista. Não tem como tratar de forma diferente. Todas as vezes que homens tentaram resolver o seu próprio problema sobre o pecado, buscaram soluções erradas. Exemplo, se você abrir lá em Lucas capítulo 5, lá conta a história de Pedro e aquela pesca maravilhosa. Pedro passou a noite toda pescando e não pegou nada, e ele estava lavando as redes. Jesus chamou ele para pescar novamente. E diz a palavra do Senhor que quando eles jogaram a rede, irmãos, foi um milagre. Era tanto peixe que o barco, irmãos, não conseguia, e quase que vão a pique. E diante daquela situação, Deus usou aquela situação. Pedro, ele ficou tomado de convicção. Eu sou um pecador e eu estou diante do meu Deus. Eu estou diante do Santo. Eu estou diante do Filho de Deus. E eu sou pecador. Então Pedro, ele resolveu, ele quis solucionar sozinho o seu problema. Sabe como? Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador. A solução de Pedro para o pecado foi: Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Se essa fosse a solução definitiva, Pedro teria se afastado de Jesus. Mas o especialista, irmãos, em pecado é Jesus. O especialista para curar, tratar, resolver problemas concernentes ao pecado é Jesus. É Jesus. Em vez de Jesus concordar com Pedro, disse: de forma alguma, agora segue-me, a partir de agora você é pescador de homens. Jesus segurou Pedro. Judas, irmãos, quando tomado de remorso, de culpa, sabia que tinha feito as coisas erradas, também buscou solucionar sozinho os seus problemas. Ele buscou o sacerdote e disse: olha, não façam nada com ele, o sangue dele é inocente, não faça nada com ele. E os sacerdotes disseram: agora você vem dizer isso? Não quero mais conversa com você. E ele diz: Jesus é inocente. E ele devolve as moedas. Mas isso não resolve. E ele foi para a sua última tentativa de solução. Ele foi suicidar-se. E não resolveu. Então, irmãos, a gente tem que passar por esse caminho de restauração. E o caminho de restauração, irmãos, nós temos que ter consciência que nós somos pecadores e que nós precisamos do perdão de Deus. Por isso que Davi, ele disse: Senhor, compadece-te de mim, ó Deus. Tem, Senhor, benignidade segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica, Senhor, o meu pecado. Ele está buscando, irmãos, aquele que tem a solução para o problema. E Deus, irmãos, é que tem capacidade de perdoar pecados. A segunda etapa, irmãos, desse caminho de restauração que leva à alegria, né? É passar pelo arrependimento. Davi, ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Pequei contra ti e contra ti somente. Arrependimento. Irmãos, por um tempo, Davi, ele escondeu o seu pecado. É interessante isso.
Deixa eu trazer uma verdade aqui aos irmãos. Irmãos, o diabo, ele quer que você carregue a culpa. Ele quer que eu carregue a culpa. Ele quer, irmãos, bloquear o caminho que leva ao arrependimento. Porque ele sabe que quando nós temos arrependimento verdadeiro, o Senhor nos perdoa. Então o diabo, ele bloqueia, ele quer fazer de todas as formas para que a gente não busque o arrependimento. Mas observe só, irmãos, ter a convicção do erro e não ter arrependimento não leva à restauração. É necessário percorrer esse caminho. Então o diabo, irmãos, ele vai bloquear o caminho do arrependimento, ele vai tentar, mas ele vai deixar liberado aquilo que não resolve. Ele vai deixar, irmãos, liberado o caminho da religião para tratar o arrependimento. As religiões têm vários tipos de soluções para o arrependimento. Tem a penitência. O sacerdote, você vai lá, confessa os pecados ao sacerdote, e o sacerdote lhe dá uma penitência. Dependendo de onde seja, a penitência é rezar ou fazer sacrifício. Depende, irmãos, mas isso não resolve. E tem gente que não busca a religião, busca a autopenitência. Eu vejo que algumas pessoas, né, elas acreditam nessa coisa da autopenitência. Não, eu vou me punir pelo meu pecado. Eu vou me autopunir. Sabe? Eu já vi um bêbado. Ele entrou aqui na igreja. E ele entrou. E eu percebi assim a agonia dele em querer sair. Mas ele queria sair e queria ficar. Queria sair e queria ficar. Aí ele passou os 10 minutos e saiu. Mas ele saiu tão aliviado. Tão aliviado. Porque eu entendi o que ele veio fazer aqui. Ele veio se autopunir. Ele pensou consigo mesmo: eu vou buscar a Deus, e quando eu achar Deus, aí eu vou me consertar com Deus, depois eu volto para a minha vida para tentar outra coisa. E foi assim que ele fez. Ele entrou, passou 10 minutos, se autopuniu, porque ele não gostou de forma alguma das coisas que estavam acontecendo aqui, né? Se autopuniu, depois foi embora. A autopunição. E a terceira, irmãos, a terceira característica desse arrependimento que não leva a coisa alguma, na verdade não é arrependimento, é fingir que nada aconteceu, como Davi fez. E fingir, irmãos, que nada aconteceu, a autopenitência ou buscar uma religião, é tapar o sol com a peneira. Não serve de absolutamente nada. A Bíblia, irmãos, mostra o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento é marcado pela ausência do mais. Do mais, a ausência do mais. Pela ausência de desculpa pelos erros. Deixa eu explicar. Quando eu vou pedir perdão, eu chego assim para minha esposa: Nadianara, eu queria pedir perdão por aquilo que eu disse, mas a culpa foi sua porque você me provocou. Isso não é arrependimento. Não é de maneira alguma. Chegar para o irmão: Raimundo, por favor, me perdoe, meu querido. Eu quero lhe pedir perdão porque na hora de cumprimentar o irmão, eu passei direto, não falei com o irmão. Me perdoe, mas você andou mais rápido do que eu devia. Isso, irmãos, não é arrependimento. Você está terceirizando a responsabilidade. Você está compartilhando a culpa, e não é assim que as coisas funcionam. Davi, irmãos, ele diz: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Ele não está dizendo aqui, que pecou, né? Ele poderia dizer, né, para Deus, tentar enganar Deus: Deus, eu pequei, mas aquela mulher era muito bonita. Ele não está terceirizando a responsabilidade. Senhor, eu pequei, mas ela estava com a janela aberta. Senhor, é a questão da minha masculinidade. Eu tinha que provar para alguém que estava vendo lá que eu senti desejo, que eu sou homem. Sabe, irmãos? Ele não colocou nenhum mais nas suas respostas. Simplesmente ele disse: pequei contra ti somente. Ele pecou, irmãos. E talvez o irmão não entenda a gravidade do pecado, mas ele pecou contra Batseba. Ela era casada. Ele pecou contra Urias, matando ele, o inocente. E para encobrir, para dar álibi à morte de Urias, morreu outros soldados que também estavam inocentes. Está vendo, irmãos? Por isso que a palavra de Deus diz que ele errou, que Deus não gostou daquilo que ele fez. Mas quando Davi resolve buscar o Senhor, irmãos, ele
ele sabe o que é pecado, ele sabe que errou, por isso ele diz essas palavras: pequei contra ti somente. E isso, irmãos, é a verdadeira marca de um arrependimento verdadeiro. É a confissão verdadeira, sem colocar o mais, sem dividir e sem terceirizar a responsabilidade que é minha e que é sua. O caminho da restauração é necessário, irmãos, uma transformação. O salmista ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós precisamos, irmãos, de um coração novo, porque o coração que nós temos, quando nós nascemos com esse coração está corrompido. E se a gente confiar nesse coração, ele vai nos levar, irmãos, para maus caminhos. Por isso que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, conhecimento bíblico é ótimo, é excelente. Quanto mais de Bíblia você conhecer, melhor. Mas se você desejar conhecimento, se você desejar unção é ótimo, é excelente. Nós precisamos de unção. Imagina aí aquela vida cheia do Espírito Santo transbordando. O doente está lá, você ora, impõe as mãos e o doente restaura imediatamente. É uma operação de milagres. É muito bom unção, sabe, irmãos? E Davi, ele tinha tantas coisas aqui para pedir a Deus. Ele podia dizer: Deus, eu preciso de mais unção, que eu estou pecando demais. Mas ele não pede unção. Deus, eu errei porque faltou conhecimento, me dá conhecimento. Ele não pediu a Deus conhecimento. Conhecimento é bom, irmãos, mas não resolve o problema da restauração. A unção é tremenda, irmãos, mas não resolve o problema da restauração. Por isso que eu acho que tem umas coisas meio erradas aí. Eu vejo uns irmãos bem fogueados mesmo, mas a vida meio bagunçada. É porque está faltando o clamor por um coração. E em vez de pedir qualquer coisa, Davi, ele pede a Deus um coração puro. Ele está pedindo transformação de vida. Ele está pedindo um novo coração, porque o coração dele é enganoso. A maioria de nós, quando a gente chega nesse momento aqui, a gente está pensando assim: esse Davi, hein? Sei não. Como é que pode uma coisa dessa? Já disse que é crente, fazendo uma arrumação dessa, adulterando, mandando matar um homem. Eu acho que eu sou muito melhor do que ele, né? Quando a gente chega mais ou menos a um ponto, a gente acha que é melhor do que Davi. Irmão, nós não somos. O meu coração, o seu coração, o nosso coração, irmãos, é tão pecaminoso quanto o coração de Davi. E nós temos que buscar a Deus. Nós temos que buscar o Senhor e pedir a Deus que o Senhor nos dê um novo coração, um coração limpo, um coração puro, segundo a vontade dEle. Aí, irmãos, é que está a grande diferença da religião para Deus. Porque quando nós pecamos e nós queremos realmente mudar alguma coisa na nossa vida, vem o arrependimento, vem a convicção de pecado, nós precisamos do perdão, nós estamos buscando arrependimento, mas a gente vai buscar isso através da religião. A religião, ela vai nos punir de alguma maneira. E Deus vai lhe restaurar. É a grande diferença. Deus, ele vai transformar a vida daquele que está quebrado. Quando busca verdadeiramente. Aquele que está quebrado, quando busca a religião pune. Vai rezar, fica de joelho, faça a sua penitência. Mas Deus não, Deus, irmãos, Ele restaura. Ele, irmãos, não dá um alívio para a consciência, Ele dá um novo coração, Ele transforma a vida de um homem. Quarto lugar, o caminho da restauração, irmãos. Eu não vou dizer que o final definitivo é a alegria da salvação, porque tem algumas etapas, eu estou indo um pouco rápido, mas eu estou falando aqui do principal. Mas o objetivo, irmãos, da restauração é chegar aqui, na alegria da salvação. O objetivo, irmãos, de buscar a Deus no arrependimento, na confissão dos pecados, pedir a Deus a transformação, é chegar aqui na alegria da salvação. Irmãos, a alegria é interessante. Eu ouvi um pastor ele dizer uma coisa. Ele disse: olha, a ansiedade te rouba a alegria, a oração
A ansiedade rouba a sua alegria. A oração a recoloca novamente no lugar. Nós temos que orar constantemente. E o que Davi está fazendo aqui, irmãos, é orar, é clamar a Deus, é um clamor desesperado. É isso que Davi está fazendo. Eu quero que você, irmãos, nesse momento, você faça uma reflexão rápida, que você possa pegar a sua vida antes de Cristo. Volta um pouquinho no tempo, não sei quanto tempo, a maioria aqui tem algum tempo de caminhada, outros são mais novos, mas volta no tempo, volta à tua vida passada. Olha aquilo que você plantou naquela época. Olha para a sua vida antes. Olha para a sua vida sem Jesus. Veja o que você fez, o que você colheu. Veja o que você plantou naquela época e o que lhe trouxe de consequência. Mas lembre também qual era o seu destino naquela época, que era a perdição, que era o inferno. Mas graças a Deus, irmãos, veio a palavra do Senhor. Alguém pregou a palavra para você. O Espírito Santo tocou o seu coração, você veio a entender a palavra. Então, irmãos, nós nascemos de novo. E nós nascemos bem, nós nascemos interessados pela palavra de Deus, mas nós nascemos de novo. Mas o que nasceu de novo, irmãos, foi o Espírito. Esse foi renovado, restaurado. Mas a carne que nós temos, irmãos, é pecaminosa o tempo todo. E nós erramos, nós pecamos. E quando nós pecamos, aí, irmãos, é complicado. Aquele falso amigo, tá vendo? Não era crente, aí pecou. Em vez de ajudar, né, os falsos amigos, irmãos, atrapalham. Tá vendo? Eu não disse a tu que essa história de crente não ia dar certo? Tá aí, tô todo lascado agora. Vem pra cá, vamos pra desgraça. Sabe, irmãos? Aí nós erramos de novo, vem a tristeza. Aí nós ficamos cada vez mais fracos. Irmãos, e quando nós chegamos, né, nesse momento, ou Deus nos renova, ou nós morremos. Não tem outro caminho. Ou Deus nos devolve a alegria da salvação, ou nós morremos de vez. Então, irmãos, essa história que eu contei a vocês, a história de Davi, ela é a minha história também. A história de um homem pecador que Deus operou na vida, salvou, curou, pecou novamente e Deus restaurou. É a minha história, é a sua história. Nós servimos, irmãos, a um Deus que opera a restauração. E Deus tem restauração, irmãos, para a sua vida hoje. Deus, irmãos, é o Deus de restauração. Deus é o Deus que tem a solução definitiva para o pecado. Não é um paliativo, Ele tem de fato a restauração. E a restauração de uma vida, irmãos, ela caminha para isso, para a alegria da salvação. Então Davi, ele clamou a Deus: ó Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui, ó Deus, porque senão eu morro. E esse, irmãos, foi o clamor de Davi. E ele orou ao Deus de toda a restauração. E Deus o restaurou. E Deus fez um milagre. E Deus, Ele tem milagre para você também. Eu cheguei a algumas conclusões, só para recapitular. O Senhor, Ele está atento à vida dos seus filhos. Não adianta, irmãos, a gente achar que Deus não viu, que Deus viu, mas fez vista grossa. Se nós pecamos, Deus, Ele vai corrigir seus filhos, porque Ele ama. É capaz de Ele mandar um profeta Natan na sua casa, ou outro do naipe dele. O Senhor, irmãos, Ele ouve o penitente. Ele ouve aquele que está arrependido. O Senhor, irmãos, Ele perdoa os mais terríveis pecados. Os mais terríveis pecados. O Senhor, irmãos, Ele é rico em misericórdia. Não existe, irmãos, coisa que você tenha feito, ou que eu tenha feito, ou que o seu marido, ou que o seu parente, ou que o seu amigo tenha feito, que Cristo não tenha solução para esse pecado. E o Senhor, irmãos, tem a alegria transbordante ao penitente. Todo aquele, irmãos, que errar, mas que buscar o Senhor sinceramente, o Senhor vai devolver-lhe a alegria da restauração. Louvado seja o Senhor.
Esse é o caminho da restauração, irmãos. E o objetivo dessa série está cumprido. Apresentei aos irmãos 4 motivos para você ter alegria constante. 4 motivos para você ter alegria o ano todo. O ano todo. Eu queria desafiar você, meu irmão.